gente! A gente veio aqui conversar hoje com vocês a convite da professora Rose. E ela já passou algumas dúvidas aqui, algumas coisas que a gente tem que contar pra vocês e outras a gente vai contar porque a gente quer também, hein? Exato. Então tá, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos responder aí umas perguntas que, na verdade, essas perguntas que ela fez aí são perguntas que muitas pessoas têm dúvida também, então acho que vai ser legal agora porque a gente vai poder esclarecer um pouco pra vocês aí. Então vamos começar do começo. Eu sou a Mônica Moraz. Eu sou o Eduardo Vieira. E nós somos do blog Eduardo e Mônica. Por isso o nome, porque o nosso nome é Eduardo e Mônica. Eu acho que essa é uma das perguntas até que a professora fez, né? Foi. Como é que foi a decisão do nome em relação ao blog, né? Antes de mais nada, então, antes de a gente começar a contar para vocês, então, como é que é o nosso estilo de vida, o que a gente enxerga sobre o turismo agora no futuro, basicamente, então, o nome do nosso blog foi dado em função dos nossos nomes, né? E o porquê que foi feito o blog, a Mônica pode explicar para vocês. Eu sempre quis fazer uma volta ao mundo, fazer um ano sabático. Meu sonho sempre foi esse. Então, um dia a gente resolveu que realmente ia fazer isso. E durante os planos, então, quando a gente estava juntando dinheiro, antes de embarcar, depois de já ter decidido, a gente decidiu que ia fazer um blog, então, para registrar o que estava acontecendo durante a viagem, para informar, principalmente a nossa família, né? Mostrar as fotografias, contar as coisas. E na hora de criar o blog, foi aquela dúvida, né, qual o nome? Então, realmente, como eu falei no início, a gente simplesmente pegou o nosso nome, nós não escolhemos um nome assim específico, como muitos blogs de viagem têm, que as pessoas pensam como que vai direcionar no caso, né? E como nós no início nós não tínhamos, a ideia não era de vender nada, era simplesmente ser um blog pessoal, né? Embora eu fosse fotógrafo, né, também não tinha nem intenção, porque eu já tinha o meu site de fotografia, né, como portfólio. Sim. E aí, na verdade, como o nome era só nosso, era somente pra gente colocar nossas experiências para nossa família, como o Mônica falou, e era isso, não tinha uma intenção. Era um hobby mesmo. Não era um negócio, né? E não tem nada a ver com o Renato Russo, tá? Tem a ver com isso. Então o blog começou, e aí vem a parte mais interessante. Como o Eduardo falou, a nossa ideia nunca foi ser então um negócio. Sempre foi um hobby. Sempre gostei muito de escrever, então aquilo era a minha forma de colocar pra fora o que eu tava vivenciando. E o Eduardo, claro, colocando as fotografias de tudo que a gente tava passando, daquele tempo todo, só que chegou um momento, isso foi em 2014 que a gente começou a viagem. Só que chegou um momento que o blog ele tomou uma proporção tão grande que era 2016, 2017 mais ou menos, que eu já estava trabalhando muito mais com o blog do que com o que a gente de fato fazia, que era fotografia. Durante toda a nossa viagem a gente trabalhou bastante com fotografia, né? Foi a forma que nos ajudou a nos sustentar e continuar esse estilo de vida. E aí nós percebemos que existia a possibilidade então de continuar viajando, porque a princípio a nossa viagem seria apenas de um ano, talvez de 10 meses a um ano, e acabou se prolongando porque nós vimos a oportunidade de trabalho na estrada, né? Que é como a gente fala. Então, usamos o nosso conhecimento de fotografia e aí, assim, a gente conseguiu continuar a nossa viagem. Já era para ser um ano, então em 2014 que a gente começou, em 2015 a gente decidiu continuar viajando e até hoje a gente não parou. Mas o blog virou negócio mesmo, foi no finalzinho de 2017, então como eu disse, quando ele já estava me tomando tempo demais, já estava deixando de ser um hobby para se tornar uma coisa que estava me ocupando muito tempo, o Eduardo buscou formas então de monetizar o blog. A gente já tinha um acesso considerável para começar, né? Como ele sempre foi feito de uma forma muito pessoal, então não demorou muito tempo para que ele começasse realmente a rentabilizar, porque já tinha acesso. Exato. Ele já tinha uma linguagem, tanto da fotografia, era muito a fotografia que o Eduardo sempre fez, né? Que ele gostava de fazer. Eu sempre escrevi do meu jeito, nunca foi comercial. Até então eu nem sabia o que era SEO, aquela estrutura, né, que tu precisa escrever para ser ranqueado no Google e tudo mais. Eu não sabia o que era isso, mas ao mesmo tempo o blog ele estava sendo ranqueado porque eu estava fazendo de uma forma correta. Então aquilo foi muito rápido de começar a monetizar e começar a pensar então nele como um negócio mesmo. Exato. E a partir daí então a gente já começou a pensar em, já que ele está rentabilizando, ele é um negócio, então a gente vai ter que pensar nele como um negócio, em outras formas de abrir então o nosso CNPJ, o MEI, cada um de nós tem um MEI, de outras formas de rentabilizar que não apenas os afiliados, que foi a primeira forma que a gente começou.
e de começar a pensar que, ok, a gente trabalha sim com fotografia, mas por que não trabalhar com viagem? Mas viagem profissional. Viagem profissional não é viajar de graça, mas isso a gente fala depois. Vamos responder mais algumas coisas aqui, então, que a Rose perguntou. Os planos de ficar na área, eu penso em expansão. Bom, a gente, antes de começar a trabalhar com turismo, a gente trabalhava com fotografia. Fotografia. Eu sou formado em administração e a Mônica também, né? Eu também, com pós em gestão. E uma das coisas que a gente aprendeu na administração, que é interessante, é tu nunca depender apenas de uma fonte de renda, né? Ou apenas de uma área. Então, durante toda a nossa viagem, nós dependemos absolutamente apenas da fotografia. Então, a outra forma de tu ganhar mais, rentabilizar mais, foi, então, profissionalizar mais essa nossa área da viagem, do turismo, né? Então, o que acrescentou a mais no nosso negócio. Mas a gente está sempre pensando em expandir para outras áreas, em função de eu já vim também de outra área administrativa e tudo mais, eu sempre pensei nos negócios em si. Então, hoje realmente nós vemos da fotografia e do blog, mas já com perspectiva de outros negócios. Mas a gente vê muito crescimento no turismo, principalmente o turismo brasileiro. Eu acho que aqui tem um potencial fantástico que dá para ser bem explorado. E, assim, pensando em questão de dinheiro, dá para fazer dinheiro, sim, com certeza. Essa é exatamente uma das questões que ela colocou, se o turismo é um impulsor da economia. Eu acredito que sim, né, como tu estava dizendo. Existem muitos lugares ainda não explorados no turismo e existem muitos lugares que são explorados, mas falta explorar de uma forma diferente, um olhar diferente sobre o lugar. A gente percebeu isso principalmente porque na Ásia, a gente vai ver, pensando ali na Tailândia mesmo, Bangkok, eu não sei bem o percentual, mas é quase 50% do faturamento que eu digo assim, do dinheiro que entra para o país, eu acho que ele vem do turismo. Bom, não é à toa que Bangkok, quando a gente chegou lá, logo no início, às 4, 5... 6 anos já. Mais ou menos isso. Então, que recém estava começando, assim, alguns hostels começarem a abrir e tudo mais. E foi onde a gente trabalhou bastante, porque a gente fotografou muito hostel, né? Então, isso nos deu uma visão de como que estava o mercado turístico na Tailândia. Exato. Hoje em dia não tem espaço, por exemplo, mais para hostel, acredito, porque é muito. Isso significa que tem muita gente viajando, então só nisso aí já dá para perceber, né? Em 2 anos duplicou a quantidade de hostels, por exemplo, que tinha em Bangkok. É uma das questões. Vamos ver o que mais. Ela perguntou aqui sobre os nossos leitores e a nossa abrangência. Bom, a gente escreve em português. Escrevemos em português. Já pensamos em escrever em inglês também, mas eu acho que isso é uma questão um pouco mais delicada, principalmente por ranqueamento no Google e tudo mais. Como nós direcionamos o nosso site em português, as pesquisas são muito mais focadas em português, né? Exatamente. Mas no futuro pode ser. Não que a gente escreve também em inglês, mas não para o blog, no caso, é para outros blogs, outras empresas, aí são trabalhos, é outra questão. Não é o nosso, não é no blog em si. E sim, o blog hoje, o nosso foco, na verdade, o que a gente mais fala é de turismo internacional. No caso, a gente passou desses quase 6 anos, a gente está há 5 anos e quase 6 na estrada, então foram 3 anos e alguma coisa só de Ásia. O nosso blog ele é bastante focado em Ásia, tanto que se vocês jogarem Tailândia vão achar a gente com certeza. Moramos lá durante bastante tempo, na Tailândia 2 anos, na China 8 meses e em outros lugares também. E depois vem a Europa e depois a América do Sul. O Brasil a gente começou a explorar mesmo, foi no ano passado. Não, 2018. 2018, 2019 e esse ano, né? E os nossos acessos, então, eles são 80% de brasileiros. Um bom percentual, acho que uns 9% são de pessoas de Portugal. Muitos portugueses, a gente observa que os portugueses eles participam bastante assim, de comentário, de interação, de mandar e-mail e tudo mais. E também tem os brasileiros que moram fora. E o que eu acho mais legal é que existem estrangeiros que falam português e que interagem com a gente. Eu tenho um caso que eu gosto muito de conversar com um tailandês que fala português e com um vietnamita também. E ele se orgulha, ele diz, né, que ele é o único vietnamita que lê o nosso blog, porque ele é o único que consegue falar português e ler com a gente. Pode ser. Vamos para a próxima. Vamos.
viajar é tudo de bom, mas a gente deve ter vários compromissos durante a viagem. Eu acho que essa é uma parte que as pessoas não veem, assim. Quando tu olha de fora uma vida de pessoas que estão viajando, porque assim, geralmente, você tem que entender que quando a maioria das pessoas faz uma viagem, essa viagem ela é de férias. E quando uma viagem de férias, ela é bem programada, muitas vezes com uma agência de turismo, onde tu vai realmente, entre aspas, só aproveitar. Tu vai ter alguém que vai te levar nos lugares, tu não vai pensar muito, tu vai ter todo o teu tempo, toda a tua viagem já programada. Ou mesmo que tu mesmo planeja a tua viagem, vai ficar tudo organizado. A diferença é que quando tu tá na estrada por muito tempo, tu tem que fazer tudo, tu tem que planejar tudo. Tu vai ficar uma semana num lugar, tu já tem que estar pensando na outra semana onde é que tu vai ficar. Dificilmente tu vai ter 3, 4 meses sabendo exatamente onde tu vai estar. Claro, a não ser que tu faça uma programação de 3 meses no lugar, enfim. Mas na maioria das vezes, no nosso caso, da forma que nós viajamos, que por mais que a gente ficasse tempo no lugar, a gente não ficava muito tempo. Então ficava uma semana, 15 dias, um mês, mas sempre pensando e planejando o que vai ser feito naquele lugar, como que tu vai, aí tu que tem que comprar passagem, tu que tem que reservar, tu tem que saber onde é que tu vai comer, enfim, é uma série de coisas, é uma vida normal, só que em outros lugares totalmente diferentes, né? Tá sempre buscando onde é que fica um supermercado e tudo mais. E a parte de ficar planejando e o que vê nas cidades, nos lugares, ela é bem delicada, assim, quando tu tá na estrada, digamos. É verdade. Eu tô vendo aqui umas outras perguntas que ela fez e que eu acho que existe, que encaixa bastante nisso mesmo, que é de o que dá mais trabalho no blog. Bom, a gente vive de blog, né? A gente vive disso. Isso é o que paga os nossos boletos. Então, basicamente, a gente não viaja de graça. Tudo a gente está trabalhando. Mesmo que a gente não esteja trabalhando com um parceiro, com um hotel, com uma agência, alguma coisa assim, a gente está trabalhando pra gente, para transformar isso em informação depois, ou em guias, ou em infoprodutos e tudo mais, e vender. Ou seja, eu não estou viajando de graça, eu estou trabalhando o tempo inteiro. Então, isso significa que antes da viagem a gente pesquisa tudo exaustivamente. Principalmente, como a gente fala muito de lugares de fora, então a gente pesquisa tanto em português quanto em inglês, para descobrir então o que tem para fazer, os horários, quanto que custa, o que a gente se interessa por fazer, vai anotando todas essas informações para depois poder montar um roteiro que faça sentido para o que a gente curte fazer e o que cabe colocar no blog. Depois vem a parte de pesquisar as fotos, de melhor horário para ir. Porque como a gente trabalha com fotografia, a gente precisa pensar nisso também, né? É verdade. Qual é o equipamento e tudo mais. Sim. Depois, durante a viagem, quando a gente já tá lá, vem toda aquela maratona de seguir o roteiro, de cumprir o tempo, de registrar tudo, de anotar, de fazer os stories. E aí depois a gente chega e tem toda a questão de carregar as baterias. Passa as ver fotos, se deu organiza. tudo certo. O trabalho por trás da viagem, ele é enorme. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, eu estou focando somente nos backups das nossas fotos, né? Organizando os HDs, fazendo upload na nuvem e tudo mais. Então, é um trabalho por trás que ninguém enxerga e que as pessoas nem imaginam que exista, sabe? A gente não está ganhando dinheiro fazendo isso, entende? Mas faz parte do nosso trabalho, faz parte do todo. Uma organização no nosso material, nos textos que a Mônica escreve, nos textos que eu escrevo, nas fotos que eu faço, nas fotos que a Mônica faz. Então, é um trabalho por trás do que as pessoas veem. A divulgação, a interação. É enorme, exato. É bastante coisa. E aí ela pergunta também aqui, então, se tem espaço ainda para crescer, para influenciadores digitais, se ainda tem mercado. Muito. Tem. Muito. Com todas as áreas, não dá para dizer que acabou e tal. Não. Até hoje tem gente se formando em advocacia, medicina e tudo mais, né? Direito, no caso. Né? Qualquer pessoa, na verdade, pode trabalhar com isso, principalmente voltado à viagem, desde que seja bem focado. Felizmente é muito fácil começar, mas infelizmente nem todo mundo consegue ter visibilidade. Então, desde o começo tem que encarar que não é viajar de graça, não é viajar de férias, é um trabalho de verdade. Vocês estão estudando para isso e vocês já estão tendo um conhecimento muito maior do que a gente passou, a gente teve que aprender, a gente teve que investir em aprender isso depois, né? Por mais que
a nossa formação, então, seja a administração, nós dois com ênfase em marketing, que também acaba sendo lidar com pessoas, mas lidar com pessoas de uma forma diferente, não tão voltada para o turismo. E eu acredito que sim, dá, mas tem que começar já a pensar como um negócio. O que tu pode oferecer de diferente, ter a tua autenticidade. Eu acho que tem os dois lados também, né? Talvez a pessoa pode começar sem muita intenção, porque daqui a pouco se tu começa muito com um negócio e daqui a pouco nos primeiros meses não dá certo, não te dá um retorno tu esperado, tu acaba se frustrando. E pode ser que isso leve muito tempo, sabe? Leve mais tempo para se consolidar e tudo mais. E principalmente quando a Mônica falou sobre a autenticidade, isso é extremamente importante. Tu conseguir desenvolver o teu próprio texto, teu próprio design, tua própria fotografia, teu próprio estilo. Isso não se faz em 1 mês, 2 meses, em nenhum ano. Leva tempo. Pode ser que aconteça rapidamente, que tu consiga, né, o teu site, um blog, no caso, logo já ser conhecido e tudo mais, se essa for a intenção, é claro. Mas, de certa forma, tem que buscar sempre uma autenticidade e um diferencial, talvez, né? Isso foi uma das outras perguntas que ela fez também, se a gente usa informação de terceiros ou se é informação, experiência nossa. A gente usa as duas coisas, mas da seguinte forma: eu pesquiso antes, só que na hora, claro, eu vou lá, vivencio, eu só escrevo de coisas que a gente realmente já fez, mas existem, tipo, museus, algumas atrações que eu preciso pegar informação no próprio site do museu ou da atração e tudo mais para complementar o que eu tô falando, para ter uma base, para poder explicar melhor. Mas não uso informação de terceiros jamais. O blog, ele começou sendo para falar das nossas experiências e ele continua sendo para falar das nossas experiências. Só que de uma forma descomplicada, bonita, com um design legal. Acessem lá, depois vocês vão ver. Para ser bem informativo, para ser fácil mesmo, de chegar, achar o roteiro, achar a informação e de conseguir viajar fácil. Exato. Deixa Tem eu mais ver. alguma coisa? O que mais? Eu tenho só mais uma coisa para acrescentar em tudo isso daqui do turismo. Bom, vocês sabem melhor do que a gente, né? Vocês já estudam isso. Mas é a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala de turismo, né? Não só influenciador, qualquer pessoa. A partir do momento que a gente dá uma opinião, a gente pode estar ajudando, estar contribuindo para aquele lugar melhorar, como a gente pode estar contribuindo para outras pessoas terem uma má impressão. E às vezes foi só uma experiência ruim que a gente teve, a gente estava num mau dia. Então é muito cuidado na hora de lidar, na hora de falar, de expressar isso. Não é que tu não possa dar a tua opinião, mas é a forma como tu vai dar a tua opinião, porque da mesma forma que tu está contribuindo pro bem, tu pode estar contribuindo pro mal. Mas isso com o tempo a gente vai aprendendo, né? Sim, com certeza. Então tá. E Edu, o que tu acha de viver de blog, viver de viagem? O que tu acha de tudo isso? Eu acho que é divertido, é bom, é legal. Cansa, mas vale muito a pena. Então tá, pessoal, espero que tenham gostado, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí, né, pelo menos as perguntas da professora. E, enfim, boa sorte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estão livres aí para nos mandar mensagem, né, através do nosso site ou do YouTube. Eu não sei para onde é que vai esse vídeo exatamente agora, mas enfim, de qualquer forma, tá? Eu acho que é fácil de nos achar aí. Blog Eduardo e Mônica. Tá bom, até mais, até a próxima. Até.